Você acha que era possível, é previsível que o Banco Master fosse quebrar? Bom, Miriam, obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você e com nossos telespectadores. O caso do Banco Master, eu diria que é um caso de exemplo de livro-texto de como um banco pode quebrar. Eu, inclusive, na Universidade de Brasília, durante o tempo que eu lecionei, ensinava macroeconomia e uma parte do curso era exatamente explicar como é que banco quebra. E hoje em dia dá para usar o Banco Master como exemplo. Como é que banco tem problema de saúde financeira? Quando você Basicamente, desenhava um banco hipotético, era exatamente isso cabia que no Banco Master. cabia Tá? no A Banco história Master. cabia bem no Banco Master, ela é bem elucidativa do problema. Você tem um banco que tem um custo de captação muito alto, o Banco Master chegou a emitir CDB a 140% do CDI. O CDI é a Selic do mercado bancário, então você está falando de 140% em cima de 15%, que é a taxa Selic hoje. Né? E ele pegava esse dinheiro e aplicava em negócios muito questionáveis. Comprava precatório de governo, que não tem prazo para receber, é um investimento que não tem um bom prazo para receber, você não tem previsibilidade sobre isso. Comprava ação de empresa em recuperação judicial na expectativa de que a empresa pudesse se recuperar e o valor da ação dela subisse, obtendo um ganho extraordinário. Mas esses eventos eles são muito arriscados. Então, na prática, o que foi acontecendo com o tempo? O banco emitia mais CDB para pagar os CDBs que estavam vencendo antes e ficava carregando ativos que não tinham um potencial de valorização Então, quer nenhum. dizer, a dívida dele era muito cara Muito e a cara, curto prazo, imediata. curto Né? prazo e Qualquer pessoa crescente. que chegasse, eu quero resgatar meu CDB, tinha que resgatar, entregar. Agora, o que ele tinha de ativo era essa coisa duvidosa, difícil de receber e com muito tempo. Né? Exatamente. Agora, por que você acha que demorou tanto a ser... Que essa é uma pergunta. Tem sempre uma pergunta. Se existe um momento ótimo, eu já conversei muito sobre isso no Banco Central. E eles acham que se eles se precipitassem, como as conexões políticas são muito grandes, se eles se precipitassem e fechassem o banco antes, eles podiam depois ter suas ações questionadas. Então, eles tiveram que esperar o momento que o banco estava realmente quebrado. Exatamente. O modelo de negócio do Banco Master era absolutamente inviável e um sinal de alerta muito importante soou quando teve aquela emenda constitucional proposta do senador Ciro Nogueira, em que ele aumentava a possibilidade de aquisição de recursos, a garantia de recursos do FGC de 250 mil para 1 milhão de reais, para dar segurança para o investidor continuar comprando o Banco Master. Isso é muito importante. Ali foi muito preocupante. E liga com essa conexão política que você está mencionando. Com essa conexão política. Então, o senador Ciro Nogueira propõe, assim, o mundo dos sonhos do Forcaro. Quer dizer, não só até 250 mil, que tal até 1 milhão, né? O FGC garante e eu posso continuar fazendo minhas estripulias. Que todo mundo que está comprando está garantido pelo fundo garantidor, que na verdade é uma garantia dos outros bancos. Então o crédito fica mais caro para todo mundo. Agora, entrando nessa questão do Banco Central, vendo de fora, acho que muita gente ficou insatisfeita com a demora para se tratar desse assunto. Olhando retrospectivamente, eu acho que essa preocupação com a conexão política fez sentido, porque mesmo depois, tendo feito mais tarde, com mais evidências, com uma atuação muito mais robusta, ainda assim as ações do Banco Central, a intervenção foi duramente questionada, inclusive no âmbito político quanto no âmbito do judiciário. E acho que o Banco Central teve um certo comedimento, uma certa preocupação que a posteriori se mostrou adequada. Mas eu acho que esse episódio, de todo modo, ele mostra como é que a gente tem que fortalecer as instituições, como é que a gente tem que dotar o Banco Central de mais instrumentos para poder ter mais garantia para fazer isso, porque fazer antes é muito melhor para a economia do que fazer no momento mais tardio. Eu quero até lembrar que teve um momento em que, quando o Banco Central ia negar a operação, ia recusar que o BRB comprasse o Banco Master, eles fizeram uma ameaça explícita no Congresso de convocar o Galípolo e de demitir diretores, quebrando o mandato. Mas eu queria falar uma outra coisa, quer dizer, do ponto de vista da economia, né? Hoje, esse assunto está em andamento. Hoje mesmo a gente já amanheceu com operação e coisas acontecendo, inclusive com investigações no Banco Central, dois funcionários afastados. Mas o impacto na economia vai ficar restrito a esses bancos que tiveram negócios direto com o Banco Master ou tem um risco sistêmico? Essa é uma ótima pergunta, porque para quem está assistindo o noticiário, os valores são realmente muito grandes. Né? São 50 bilhões do Banco Master, etc.
Para a economia, isso é pequeno, a economia vai absorver isso bem. O Banco Master é um banco pequeno dentro do sistema bancário, então ele não vai trazer risco sistêmico para o sistema bancário. O que vai acontecer é a questão dos saques que foram feitos, dos pagamentos que foram feitos no âmbito do FGC. Ele vai precisar ser capitalizado para manter o seu papel de dar confiança no sistema bancário, fornecendo as garantias devidas, então ele sofreu uma perda grande, vai precisar ser capitalizado. Então os bancos que participam do FGC vão ter que colocar dinheiro no FGC, eventualmente isso pode ter algum impacto em taxa de juros, por exemplo, nos empréstimos bancários. Então, o ideal é que isso seja feito de forma mais gradual para atenuar esse impacto e não ter um impacto tão negativo na política de crédito comercial e afetar as pessoas. Já tem uma engenharia financeira de recapitalizar o Fundo Garantidor de Crédito, né? Eu queria ir para a guerra agora, né? Já a gente tem uma explosão interna, que é o Banco Master, e uma guerra no mundo, né? Os efeitos dessa guerra na economia brasileira. Você acha que vai ter inflação, vai ter alguma mudança da política monetária, da trajetória da queda de juros que já estava contratada e anunciada? Enfim, de que forma que o Brasil, nesse momento, até onde se sabe até agora, hoje também é um dia de muita intensidade da crise, né? A Ásia despencou e tal, mas o petróleo continua subindo. Como é que isso nos atinge, Manuel? Acho que existem duas perspectivas diferentes sobre essa questão da guerra. Uma é o processo de mudança de política econômica no mundo inteiro, questões geopolíticas que estão surgindo. Então, o mundo está se tornando menos liberal, revertendo a tendência de liberalismo dos últimos 30 anos. Política comercial mais protecionista. Então, a estrutura está mudando, a gente não sabe muito bem para onde isso vai, mas a gente tem que entender essa mudança de estrutura para saber como se posicionar e que tipo de ganho a gente pode obter. No caso da guerra em específico, o principal efeito é o aumento do preço do petróleo, né? No curtíssimo prazo, o mercado financeiro reage mal como um todo, porque ninguém entende muito bem o que está acontecendo, então a sensação de risco aumenta e você tem uma retração dos investimentos, o câmbio dispara um pouco e tal. Mas o principal efeito vai ser o aumento do preço do petróleo. O Brasil é produtor de petróleo, ele produz mais do que consome, então isso vai gerar um efeito benéfico para o Brasil, estimular a economia, gerar renda um pouco mais elevada. As contas do governo vão melhorar, porque o governo arrecada bastante com as vendas desse setor. Agora tem sim um impacto sobre inflação, principalmente via preço da gasolina e da depreciação cambial decorrente desse choque. O Banco Central vai ter que avaliar, ele tem algumas semanas, né, porque a última decisão foi mais recente, ele tinha assinado com uma redução na próxima reunião, ele vai ter um tempo para absorver. Ele vai ter 2 semanas para absorver, entender melhor o que está acontecendo para avaliar se ele mantém a tendência normal ou se isso já começa a impactar os cálculos e projeções de inflação que ele está obtendo. Porque essa crise também, esse choque chega no momento que a economia está desacelerando fortemente, foi mostrado no PIB, divulgado na terça-feira, e também a inflação está cedendo. Ela cedeu em parte por causa dessa desaceleração da economia e dessa atuação do Banco Central. Então, isso altera o projeto de reduzir em 0,5 ponto percentual, porque ontem no mercado estava todo mundo, já muita gente revendo de 0,5 para 0,25, ainda que a maioria continue achando que vai ser 0,5 ponto de corte. O que você acha? Acho que o dado do PIB veio bastante aquém do que se esperava. Acho que é natural uma preocupação com relação à desaceleração da economia, e não é só o número agregado do PIB, a composição veio muito ruim, com desaceleração forte do consumo das famílias e principalmente queda do investimento acima do que já estava colocado. Então, para o ano de 2026 já se espera um PIB crescendo menos do que foi para o ano de 2025. Então, a desaceleração da economia deve entrar no radar do Banco Central nesse período, sim. Agora, o efeito de curto prazo da inflação pode sim sobressair na avaliação do Banco Central e fazer com que ele reverta. Com a informação que a gente tem hoje, eu acho precipitado mudar a postura do Banco Central, porque não é uma postura que é sujeita ou suscetível a mudanças de curtíssimo prazo. Ele tem todo um trabalho, uma lógica por detrás da comunicação, do que ele faz. Então, com a informação que a gente tem hoje, eu ainda entendo que há um espaço para reduzir meio. Se ele achar que reduziu de forma precipitada, ele pode reverter isso nas reuniões subsequentes diante de um conjunto de informações um pouco mais preciso.